Pessoal, boa noite para todos. Aqueles que vão assistir o culto posteriormente pela internet, boa noite. Que Deus possa abençoar muito a nossa vida, falar no nosso coração nessa noite. E algumas pessoas começaram a dizer lá no mês de novembro, agora dezembro, que Natal é uma data que não deveria ser comemorada. Porque o que comemorar num ano de tanta morte? Muito pelo contrário. É exatamente aí que nós devemos comemorar. A palavra de Deus nos diz que o povo de Israel estava preso na Babilônia, eles tinham tristeza. E as pessoas pediam, cante as músicas de vocês. E eles não tinham alegria de cantar. Mas por que eles falavam que cantem as músicas de vocês? É porque já tinham visto o povo cantar. E o povo celebrava, ainda que às vezes com dores. Todos nós perdemos alguém conhecido, ou então até mesmo alguém da família, por conta do Covid. Mas também todos os anos nós perdemos pessoas de câncer, de acidentes, pessoas que sofrem violência, outras enfermidades, e nem por isso a gente deixa de comemorar o Natal. Eu já perdi a minha mãe perto do Natal, né? E nem por isso nós deixamos de comemorar, porque apesar da dor, nós tínhamos um motivo para agradecer a vida da minha mãe. Então, nós não devemos deixar de comemorar, nós não devemos nos prostrar, porque a vida continua e nós temos que agradecer que o Senhor nos permitiu estar vivos. E se estamos vivos, é porque Deus tem algo ainda a realizar através de nós para abençoar pessoas. Então, eu quero te convidar nesta noite, nessa oportunidade, você que vai assistir esse culto posteriormente, que você se apresente a Deus com gratidão, ainda que possa ser com lágrimas, mas com gratidão, porque Deus permitiu você chegar até aqui. Deus permitiu você estar vivo no dia 27 de dezembro de 2020, um ano marcado pelas dores, mas também um ano marcado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Hoje, em nosso culto, nós vamos adorar a Deus de uma forma um pouco diferente do que fazemos normalmente. A mensagem do Senhor vai ser dividida em cada parte da liturgia, até mesmo por conta da necessidade que ainda estou nessa recuperação da Covid, mesmo já estando de alta da Covid, mas a minha garganta ainda sofre um pouco os efeitos da Covid. Então, ainda por enquanto, eu não tenho condições de pregar diretamente. E eu quero te convidar a se colocar em pé, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, aquele que conta ao início da ação de Deus na história do homem. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 1 e vamos ler todos juntos. Gênesis 1, versículo 1, fácil de encontrar. É o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, então não tem como você se perder. Então, todos juntos, em pé, nossas crianças também em pé. Vamos ler juntos? Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mais uma vez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Ainda em pé, vamos louvar a Deus com um cântico do Projeto Sola que fala sobre esse princípio, onde Deus criou a humanidade, onde Deus criou o mundo, o universo e tudo o que nós temos.
sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Mas na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Mas na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Mas na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Mas na terra entre os homens, a quem Ele quer Aleluia. Vamos assentar? E esse texto da palavra de Deus, Gênesis 1:1, a gente pode colocar o princípio de tudo. Ali começou tudo, ali começou a história do amor de Deus para conosco. Ali apresentou-se o Deus Criador, que fez os céus e a terra e tudo que nele há. E hoje a ciência fala uma coisa fantástica, uma coisa extraordinária, que o universo ele continua em movimento, ele continua se reproduzindo, se crescendo, se expandindo. É o Deus presente que não apenas criou, mas que mantém e sustenta. É esse Deus que prometeu o seu Filho Jesus, como diz em João 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus não foi criado posteriormente, Jesus não surgiu quando nasceu da barriga daquela mulher chamada Maria, bem-aventurada. Jesus já existia antes mesmo da eternidade, como Filho, na trindade espetacular chamada Pai, Filho e Espírito Santo. Na noite em que nós nos reunimos na casa de Deus, no momento em que nós celebramos o nascimento de Cristo, nós não celebramos uma coisa que começou aqui, na eternidade. Deus havia preparado aquele momento, Deus havia prometido a redenção e Deus vem cumprindo a sua promessa. Meu querido, minha querida, eu quero dizer nessa noite para você que aquilo que acontece na sua vida não é fruto do acaso. As oportunidades que você tem na sua vida de conhecer gente, de se relacionar com pessoas, de viver em cidades, morar em casas, estudar em escolas, essas coisas não são fruto do acaso, não são fruto da necessidade diária, são frutos da ação de Deus, da predeterminação de Deus para a sua vida, para te abençoar, para te fazer descobrir o amor dele, para saber que ele é o Deus Criador e o Deus que sustenta e que mantém tudo que está ao nosso redor. E a comprovação disso está na própria palavra de Deus, nas profecias que Deus fez. Podemos citar aqui agora especificamente acerca de Jesus. Já na queda do homem, Deus disse que a semente da mulher viria esmagar a cabeça da semente da serpente, ali representada na figura de Satanás, porque era ele que tinha agido para derrubar o homem. E Deus diz que a semente da mulher, ou seja, aquele que havia de nascer de uma mulher, haveria de vencer aquele que tentou destruir o homem, ferir o homem. Jesus Cristo. E isso se concretizou quando ele veio, morreu e ressuscitou. E é esse Cristo que nós anunciamos, é esse Cristo que nós celebramos. Para nós, Natal não precisa de árvore, que é uma simbologia, não precisa de enfeite. Hoje nós falamos de manhã que nós depois vamos ter aqui uma celebração, uma comida que nós vamos comer juntos, um momento de festa, e uma das nossas crianças fala assim, não precisa de nada disso, e realmente não precisa, porque não é isso que faz o Natal, não é isso que nós vamos comemorar, mas ao comermos juntos, ao nos abraçarmos, já que hoje a gente nem pode se abraçar,
Mas ao estarmos juntos e celebrarmos o que nós estamos fazendo, é reconhecer que Deus é quem começou tudo isso. Não só criando a humanidade, mas prometendo para nós o Salvador. Então, em primeiro lugar, nessa noite, eu quero que você entenda, e eu também preciso entender, que Deus, Ele não perdeu o controle das coisas. Deus, Ele tem a soberania, Deus tem o domínio, Deus tem o governo. Deus, e somente Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Por isso que em Gênesis capítulo 1 diz que então disse Deus, haja e houve. E Deus disse, haja salvação para o homem e houve. E você que nos ouve nessa noite, se ainda não tem a salvação em Jesus, hoje, dia 27 de dezembro de 2020, um ano marcado pela tragédia, pela dor, pelo sofrimento, pode ser o dia em que a novidade de vida em Jesus nasça no seu coração. E você entenda que Deus te ama e Ele te criou para ser vaso de bênção na sua vida. Seja isso, viva isso, porque o princípio de tudo está em Deus. Não é na humanidade, não é na ciência, não é na nossa sabedoria, é em Deus, porque Ele criou tudo e Ele merece toda a nossa adoração. Nós vamos ainda, agora sentados, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Nós vamos agora abrir o nosso cenário no hino número 230. E vamos celebrar a Deus um convite à adoração. Ó, vinde, fiéis, triunfantes e alegres. Sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu o vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Vamos louvar a Deus mesmo assentados. Vamos louvar o Senhor com esse canto.
terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém. Jesus o amado, o sumo bem. Vamos louvar o Senhor. Capítulo 2. Vamos fazer a leitura de forma alternada. Capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 20. Evangelho de Lucas, lá pela página 64 do Novo Testamento. Capítulo 2, 64, 63. Versículo 9 ao versículo 20. Vamos fazer a leitura de forma alternada. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui está boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgar o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Se no primeiro momento nós podemos falar que Deus é o princípio de tudo, no segundo momento nós podemos dizer que Deus, ele cumpre as suas promessas. Isso é algo que traz reconforto, esperança para nós, porque Deus não é que nem, por exemplo, os nossos governantes, que para serem eleitos, seja como vereador, prefeito, governador, deputado, senador,
presidente da República, o que for, falam coisas mirabolantes, coisas impossíveis de serem feitas, ou coisas que podem até ser feitas, como houve na última eleição, né, que um candidato disse que quer tirar o nome de todo mundo do SPC, e que daqui a alguns anos a gente vai pagar o preço disso, como pagamos uns anos atrás, quando o país estava bem, e aí foi dado crédito para todo mundo começou a comprar um bocado de coisa a crédito, e daqui a pouco quebrou a economia do país. Porque nenhuma economia se firma em cima de empréstimo. Nenhum de nós vamos conseguir ter sucesso financeiro na nossa vida se nós vivermos baseado em empréstimos. Mas é a falsa ideia de sucesso, é a falsa ideia do bem, do conquistar. Deus não é assim. As promessas contidas na palavra de Deus acerca de Jesus se concretizaram. Eu estou lendo o livro de Gênesis, é muito interessante você olhar não só a história de Abraão, mas como a história de Abraão se desenvolveu. Não foi num dia, não foi em 2 dias, não foi em 10 anos. Foram mais de 50 anos de espera para que as coisas acontecessem. E Abraão ali tendo alguns momentos de dúvida, alguns momentos de incerteza, e logicamente seria assim. Mas a promessa de Deus se cumpriu e Abraão viu parte dessa promessa quando ele finalmente teve um filho que era dele com a sua esposa. E que Deus disse que haveria de fazer uma grande nação a partir dele, como fez Israel. Como Deus também, na desobediência de Abraão, prometeu cuidar de Agar e do seu filho Ismael e fazer dele uma grande nação, que são as nações árabes. Porque a promessa de Deus se cumpre. E a gente vê isso no versículo 9, quando diz que e o anjo do Senhor desce do céu, desceu onde estava, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de temor. Deus começa a cumprir a sua promessa. No versículo 11 a gente vai ver que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. José tinha condições até financeiras de botar Maria num lugar melhor. José tinha família em determinada cidade, José tinha amigos, mas por conta da ação de Deus, ele teve que sair da sua cidade para ir para onde era a sua cidade de origem, e lá não ter aonde ficar, para nascer numa estrebaria, num lugar humilde onde nenhum de nós gostaria de nascer, nenhum de nós gostaria de ter nossos filhos nascendo, mas naquele lugar humilde, aquele lugar sem importância. Alguns pastores até fazem uma ênfase numa coisa, de que aquela noite, aqueles dias que antecederam, Jesus foi rejeitado em todos os lugares, como também ele foi rejeitado quando esteve entre os homens, como também hoje os homens ouvem a mensagem do Evangelho e continuam rejeitando a Jesus. Mas ele nasceu para cumprir as promessas que Deus fez, e as promessas de Deus se cumprem com os meios que Deus move para fazer. É fantástico você olhar que não depende de nós. Abraão já era um homem velho, Sara já não tinha mais condições de ter filho, e quando o anjo do Senhor aparece dizendo: daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai ter um filho, Sara ria, porque dentro de uma lógica ela tinha que rir mesmo. Mas Deus não está preso aos meios humanos, à lógica humana, à ciência humana, à capacidade humana. Deus, ele age livremente, movendo os meios que ele quer para realizar aquilo que ele faz, aquilo que ele disse que ia fazer. Como quando ele prometeu a Israel que ia tirar Israel do cativeiro da Babilônia, e haveria de levantar um homem ímpio, mas que Deus o chama de meu ungido. 300 anos antes, Isaías fala de si. E a modernidade, a ciência escriturária vai dizer que não é nada disso, que os livros
tem, os registros que tem de Isaías, eram posteriores ao cativeiro babilônico, e que aquilo ali foi um texto que foi escrito depois, para chamar Ciro de ungido de Deus, para agradecer, para bajular Ciro. Então criaram um texto posterior, atribuíram a Isaías, para poder ficar tudo legal e dizer que Isaías falou, e ficar uma profecia, se cumprir a profecia. Ou seja, a sociedade tentando ajeitar as coisas, a sociedade tentando desacreditar a palavra de Deus, vai e diz isso. E começa a se rejeitar a veracidade da palavra de Deus. Mas chega nos anos 50, descobre-se na região do Oriente Médio, Israel, Síria, não lembro qual a região exata, uma caverna, chamada Caverna de Qumran, aonde se encontram diversas cópias de textos sagrados, dezenas, centenas de textos, e encontram-se os mais antigos, as mais antigas cópias do livro de Isaías. E quando vão datar esses escritos, usando a tecnologia chamada carbono 14, que é uma tecnologia que visa precisar a data de quando aquele material existiu, quando ele foi feito, não só escrito, mas também louças e outras coisas. E quando fazem a datação, o que descobrem? É aqueles mais antigos escritos do Antigo Testamento datavam da época de Isaías. E qual era a profecia que tinha ali? E eu levantarei Ciro, o meu ungido, que haverá de libertar o meu povo. As promessas de Deus não se deixam de cumprir. Ainda que o homem tente desmerecer as promessas de Deus, não só para o que vai abençoar, mas também para o que vai castigar. Coronavírus é profecia da palavra de Deus. Hoje eu mandei para algumas pessoas um registro falando sobre mais uma tempestade que está chegando em Moçambique. Uma tempestade que promete ser tão devastadora como a que teve há quase 2 anos atrás. E nós vamos começar a orar. Eu já movimentei 96 pessoas para estarem orando sobre isso. E nós estamos começando a orar por Moçambique, para que Deus tenha misericórdia deles faça. E se tudo for destruído, assim como há quase 2 anos atrás, que Deus levantou gente no mundo inteiro para levantar dinheiro, para levantar gente para ir lá reconstruir, Deus vai levantar de novo, porque Deus não está preso ao tempo, e tudo pode dizer que vai ser o caos, que vai ser a destruição, e Deus de repente chegar e dizer, não vai ser, transformar aquilo numa chuvinha, porque as promessas de Deus, elas se cumprem. Deus move o meio, Deus confirma. Versículo 10 diz assim: os anjos, porém, lhes disse, aos anjos, o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu, na cidade de Deus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós acabamos de cantar isso. Trago boas notícias. Nasceu Jesus, nasce Jesus, eterna luz, glória a Deus nas alturas, porque a promessa que Deus diz que vai fazer, Ele confirma, Ele realiza, Ele faz, e Ele é glorificado nisso. No versículo 13 e 14 nos dizem assim: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós glorificamos a Deus há poucos dias atrás, quando eu comuniquei que eu estava curado da Covid, estava curado da pneumonia. E muitas pessoas aqui no nosso bairro, pessoas da nossa cidade, fora da nossa cidade, fora do nosso país, glorificaram a Deus por isso. Porque Deus curou. Mas nós também glorificamos a Deus quando irmãos nossos foram promovidos à presença de Deus. Porque a promessa de Deus não é somente perfeita, boa e agradável, quando acontece aquilo que nós queremos.
Deus disse que a sua igreja, não a instituição, mas a igreja de Cristo, haveria de prevalecer contra as portas do inferno. E quando chegou a quarentena, fecharam-se as igrejas, acabaram com as possibilidades de culto. As pessoas que não são crentes, que não têm temor a Deus, comemoraram. Quero ver agora como é que a igreja vai fazer. Quero ver como é que os pastores agora vão se virar. Não dá dízimo, não vai ter dízimo. O que aconteceu no período de quarentena? A igreja avançou. A nossa igreja começou a entrar pela internet. Outras igrejas começaram a entrar. Igrejas reuniram pessoas isoladamente para cantar em hospitais, na porta de condomínios. A igreja chegou com cestas básicas. A igreja chegou com socorro médico. Eu mesmo tive que transportar pessoas aqui do nosso bairro que estavam com Covid dentro do meu carro, crendo na providência de Deus. A nossa igreja, mensalmente, durante 5 meses, deu muito mais cesta básica que a gente poderia dar. Somente uma família da igreja que recebia. O resto era de gente que estava vindo às vezes na igreja, gente que só vinha para poder pegar comida, gente que nunca botou o pé na igreja. E Deus levantou os recursos para fazer isso. Porque a promessa de Deus ela é real, ela se cumpre. O Deus que começou tudo é o Deus que cumpre as suas promessas. E nós devemos glorificar. E nós devemos fazer como está aqui no versículo 15 a 18, quando aqueles pastores chegam lá onde está Maria e José e dizem para ele: olha, um anjo apareceu para nós, o anjo disse isso, isso e isso. E quando o anjo estava lá conosco, apareceu uma multidão de anjos glorificando a Deus. E ele diz que esse menino é o Salvador, que é o Messias, que é o prometido. E os seus pais ouviram aquilo. Maria ficou meditando e todos glorificaram a Deus. Como nós hoje glorificamos a Deus aqui. Como em várias partes do Brasil, do mundo, dia 24, dia 25 e outros dias glorificaram a Deus. Como a igreja de Cristo, triunfante, sempre vai glorificar. Seja dentro de um espaço como esse, seja através da internet, seja numa caverna, seja num lugar ermo. O mundo pode nos perseguir, o mundo pode querer criar limites, o mundo pode querer nos inibir, mas jamais vai controlar a igreja de Cristo, porque ela é verdadeira, ela é vibrante, ela é fiel, ela seguirá, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se querem nos matar, vão nos matar, e Deus vai levantar outra geração. Se querem nos tirar a Bíblia, ela estará no nosso coração, porque a igreja do Senhor ela é triunfante, ela jamais será derrotada. A igreja como instituição pode acabar, a igreja como prédio pode ser destruída, mas a igreja de Jesus, aquela que foi lavada e remida no sangue de Cristo, jamais será. Por quê? Porque nos nasceu o Salvador, aquele que pagou o preço na cruz, aquele que derramou seu sangue por nós. E nós vamos continuar glorificando a Deus, agora mais uma vez cantando uma música lindíssima, baseada no livro de Isaías 53, uma música do Projeto Solo, que fala sobre o Filho de Deus, o prometido, o servo sofredor, que se deu por amor de nós. Louvemos ao Senhor com esse canto. Qualquer beleza ou majestade na luz cair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou as
Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez, agora em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 55. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55. O Cântico de Maria. Todos acharam? Vamos ler então? Vou ler de forma alternada. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus,
contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Porque é poderoso e fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os de coração, alimentava o pensamento soberbo. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, juntos, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometer aos nossos pais. Aleluia. Vamos todos em pé nos colocar e vamos cantar o canto que diz: minha alma engrandece ao Senhor. E durante o mês nós estivemos pontuando esse canto. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você vai depositá-lo aqui no Casal Pilatos.
irmã Aureli, fizesse uma oração de gratidão a Deus pela providência de Deus, pelo cuidado de Deus na nossa vida, na nossa história. Maravilhoso, glorioso, Deus eterno, no céu. Nós estamos aqui, Senhor, com nossos corações gratos, porque relembrando sua história, comemorando o nascimento de Jesus, porque Ele veio, Senhor, para nos trazer vida, para nos salvar, Senhor, para o Senhor sendo Deus, todo-poderoso, se fez homem, ó Pai, assim, de uma forma tão humilde, ó Pai, no meio de nós, para que nós pudéssemos chegar até Ti. Amém. Muito obrigado pela salvação, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Teu cuidado permanece conosco, Senhor, até hoje. Obrigado pelas Suas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã. Obrigado pelo Teu cuidado, pela providência, pelo amor. Obrigado, Senhor, porque apesar de estarmos vivendo no mundo inteiro, essa pandemia que tem ceifado tantas vidas, o Senhor tem nos preservado e nós podemos chegar até aqui. Obrigado pela certeza, Senhor, que nós temos da salvação de Cristo. Amém. Obrigado porque mesmo mesmo nesse momento difícil, o Senhor tem nos proporcionado paz. O Senhor tem nos proporcionado até mesmo alegria, ó Pai. Mesmo vendo irmãos, pessoas queridas, Senhor, partindo para o Senhor, nosso coração continua grato. Tudo que o Senhor tem. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar? Quando nós lemos esse texto, nosso coração se enche de alegria, sabendo que somos escolhidos de Deus para abençoar vidas. Quando nós olhamos a história de Maria e de José, a gente sabe que as profecias falavam que aquele que haveria de nascer, ele tinha que ser da raiz de Davi, ou seja, da família de Davi, porque ele seria herdeiro do rei Davi. Ele haveria de sentar no trono do rei Davi, então tinha que ser alguém da família de Davi. Mas não era só isso, a situação era uma situação de risco, porque a palavra de Deus, Isaías, diz que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Maria estava prometida a casamento. Para pensar, gente, nos dias de hoje já seria complicado. Imagina só, eu vou casar com a Rose, nunca tive relações com a Rose, de repente a Rose vai e diz, estou grávida. Eu sei que não é meu. E Deus foi tão maravilhoso em escolher Maria e José, porque sinceramente, se fosse comigo, eu ia dizer, estou fora. Vou pegar filho dos outros? Não fiz nada e você fez com alguém escondido? Né? Ah, vou ao Espírito Santo até falar assim, para cima de mim, que história mais boba. Qualquer um de nós iríamos agir assim. Mas Deus, na sua soberania, em escolher o momento certo, não é só o ano certo, a época certa, mas as pessoas certas que haveriam de atender todas as condições trabalhadas pelo próprio Deus. Maria não era uma qualquer, José não era um qualquer, não foi acidente, não foi um idunidê, estava meio minguê, não. Parou ímpar, como eu fiz com as crianças da Glória, para ver quem ia ficar aqui na porta, não disse o que era, falei, tira 01, aí tirou, ficou 2, tira para o ímpar. Não foi assim. Deus escolheu Maria e José porque eles preenchiam os requisitos estabelecidos pelo próprio Deus. José era um homem que haveria de entender, de ouvir a Deus e entender o chamado de Deus para a sua vida. Ele não era um homem que ia ser pai de um filho que não era seu. Ele era um homem que Deus escolheu para acolher Maria, que recebeu de uma forma excepcional, extraordinária, a concepção, conforme prescrito na palavra de Deus. E ele haveria de entender, haveria de aceitar, não haveria de defraudar a sua mulher, não haveria de desonrar a sua mulher. Da mesma forma é conosco. O Deus que nos escolhe para ser bênção para as nações, é o Deus que nos escolhe não por acidente,
não por falta de opção. O ministério que você tem na casa de Deus não é porque não tem ninguém para fazer, não é porque não tem ninguém melhor, não é porque é o jeito de fazer. Não é. E para isso eu preciso, em primeiro lugar, me dispor a ser vaso na mão de Deus. Capítulo 1, versículo 46 a 49 diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurados. Primeira coisa que eu preciso ter é um coração disposto a ser vaso. Eu não tenho que olhar como um acidente, eu não tenho que olhar como ninguém tinha mais para fazer isso. Eu tenho que entender que aquilo que Deus me chama para fazer, Deus me chamou porque Deus sabe que eu posso, porque Ele vai me capacitar. Não é como alguns pensam, não, que Deus conhecia e Deus sabia que ele tinha um coração disposto, que ele tinha um coração inclinado. Não. É Deus que capacitou a Maria para compreender a sua missão. Foi Deus que capacitou José para entender a situação e receber a sua esposa. Como é Deus que capacita cada um de nós para realizar a obra para a qual Ele nos chamou. Seja no nosso país ou fora do nosso país. No nosso bairro ou fora do nosso bairro, na nossa profissão ou fora da nossa profissão, num tempo preciso ou num tempo estendido. É Deus quem nos capacita, e nós temos que ter o coração aberto, disposto a ser vaso de bênção para as nações. A segunda coisa que o texto vai nos mostrar, está no versículo 49, quando Maria fala: Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Mais uma vez, o que é necessário é glorificar a Deus. Não é se lamentar, não é dizer que eu não posso, não é fazer como Jeremias diz: Senhor, eu sou uma criança. Ou como Moisés diz: eu sou gago. Não. É glorificando a Deus. Senhor, eu sou privilegiado de poder fazer isso. E a terceira parte, para sermos realmente usados por Deus, é reconhecer o seu poder. Antes da gente continuar, eu queria pedir às nossas crianças: ninguém levanta mais para tomar água, ninguém sai mais para ir no banheiro, e não fique em lugar. Vamos. Versículo 50 diz assim: A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam o pensamento soberbo. Derribou o seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos, despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ou seja, eu sou usado por Deus, eu sou vaso de bênção na mão de Deus, quando eu reconheço o poder de Deus, não só na minha vida, mas no que teve atrás de mim, na história pregressa, na história do passado, naquilo que a Bíblia diz, naquilo que nós vimos de pessoas. Quando eu olho para a história da minha família, e sei que meu avô se converteu já adulto, e quando se converte, se utiliza a sua profissão, delegado de polícia, para onde ele fosse para ser delegado, abriu uma igreja. Lá no interior do Maranhão, 1920, 1900 e pouco, e hoje aquelas igrejas estão lá, aonde meu avô abriu, aonde meu pai depois foi para o Ceará para ser evangelista, veio para São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ajudando congregações. De repente o filho se torna pastor, abrindo congregações, firmando trabalhos. A gente vê o agir de Deus na história, não só da Bíblia, mas na nossa família, na nossa história próxima de nós. É reconhecer o poder de Deus e dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito, o meu coração se alegra em Deus, o meu Salvador. O
o Deus que iniciou tudo, o Deus que cumpre a sua promessa, é o Deus que nos chama para ser bênção para as nações, é o Deus que nos chama para ser bênção para os povos, aqueles que estão próximos de nós, aqui no Tangará, a Laurelinha de Búzios, né? O seu trabalho no INSS, o Ivani que hoje faz um trabalho espetacular. Eu acho que eu estou mais empolgado que o pastor Ivani do trabalho que ele faz lá na Frutal. Caramba, ele está fazendo um trabalho de auxílio a funcionário de uma empresa, ele é o capelão naquela empresa. Ele está podendo trazer palavra de Deus para homens e mulheres no meio dos seus conflitos. E gente que sabe, ó, aquele ali é para isso. E que vai procurar. E com o tempo, passado o tempo, ficando ali, as pessoas vão ganhar confiança. Isso é uma coisa extraordinária. É a igreja do Senhor sendo igreja. É na escola, é na rua onde nós moramos, com o vizinho que nós temos. Seja vizinho bom, vizinho ruim, ser bênção para as nações, como hoje a nossa igreja é para Moçambique, a nossa igreja é para a Austrália, a nossa igreja é para a Igreja Presbiteriana do Brasil, ajudando na divulgação do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana, com os índios lá em Roraima, com o amigo dele lá no Senegal, com o reverendo Gessé lá na África do Sul, com o reverendo Walter, o reverendo Delpino, lá na Espanha, gente pela qual a gente ora. A Sandrinha lá em São Gonçalo, com as crianças com necessidades especiais. Olha que coisa extraordinária.